Bom dia, pessoas. Eu sou o professor Pedro Ernesto e essa é a Missão Filosófica Opinião. Trabalhei uma vez numa campanha eleitoral onde o candidato majoritário ele acreditava que não dependia de ninguém para ser eleito, que ele próprio, pelo seu próprio carisma, pelos seus próprios recursos, pela sua capacidade individual, era suficiente para poder se elevar ao posto que pretendia enquanto candidato. Isso aí nos permitiu o acúmulo de uma experiência muito importante. O que aconteceu logo em sequência é que depois de muito trabalho, de muito enfrentamento, de muito desgaste para poder eleger esse candidato, ele simplesmente não reconhecia a contribuição de determinados grupos e abandonou simplesmente as bandeiras que esses grupos defendiam e não defendeu os interesses desse grupo diante da sociedade. Então, um candidato que não é capaz de entender as contribuições de todos os grupos que o cercam, principalmente aquelas contribuições que aparentemente se apresentam de maneira simples, não porque são, mas se apresentam de maneira simples porque a pessoa que as apresenta tem um conhecimento tão consolidado daquilo que facilita o entendimento de uma tal forma, devido à sua experiência, ao seu tempo de estudos, que parece aos olhos de quem vê que aquilo é muito fácil e é de domínio público, quando na verdade não é. E quando isso acontece, essa pessoa ela tende ao olhar desse tipo de candidato, ou desse tipo de gestor público, perder a importância, já que ela contribuiu tão pouco, não é? Já que apresentou aquela questão de uma maneira tão simples e aquilo é tão fácil, provavelmente ele descobriria sem a ajuda daquele indivíduo ou daquele grupo. Ter a capacidade de perceber isso é importante para que você não perca seu tempo e não se dedique tanto a uma causa de um candidato ou de uma candidatura que você possa avaliar durante a sua análise de viabilidade técnica do seu projeto, né? Porque é um projeto, porque você vai se dedicar, porque você vai se organizar, porque você vai ter custos, porque você tem um objetivo e você quer alcançar aquele objetivo. Então você vai ter um desgaste muito grande, vai perder muito tempo, vai ter prejuízos financeiros com relação àquele projeto. Você conseguir entender esse candidato a tempo de poder diminuir o volume de tempo, de esforço que você vai ter, dado o risco desse projeto. Você tem ali indicadores de que os seus objetivos não vão ser alcançados no final, já que esse candidato, esse produto com o qual você está contribuindo, ele não vai se fazer como um objeto, um resultado de sucesso, já que enquanto projeto para os seus interesses ou o interesse do seu grupo, né? Que dependendo de qual tipo de candidato a gente esteja falando, se for um candidato majoritário, um prefeito, um governador, ele não vai atender os seus pleitos da sua categoria, da sua necessidade, e sim os interesses próprios dele, já que ele considera que ele em si mesmo se basta. Ou se for um candidato legislativo, vereador, quando você precise que ele venha defender uma bandeira da sua causa na Câmara Legislativa, ele vai agir conforme os interesses pessoais dele, já que o seu grupo, não teoricamente para ele, não contribuiu com nada, né? Já que aquilo foi apresentado, aquele trabalho foi apresentado de uma maneira tão fácil. Então, isso é uma preocupação. Isso acontece na maioria das vezes com as pessoas que estudam muito sobre um assunto, para poder tentar traduzir da maneira mais fácil aquele assunto e realizam tarefas com uma velocidade, com uma eficiência muito grande, tarefas que teoricamente são praticamente impossíveis
para aqueles que não auferiram aqueles conhecimentos durante anos de estudo, mas que, conforme ele apresenta, parece que é algo que qualquer criancinha poderia fazer, né? Então esse candidato, ele acaba desprezando a contribuição. Não estou dizendo que a gente deva ter dificuldade para vender facilidade, não. Simplesmente defendo essa capacidade de poder avaliar os riscos do projeto. E nesse caso, o risco do projeto é: bom, se meu objetivo é que o meu grupo tenha voz numa Câmara Legislativa, que os meus interesses sejam representados no Poder Legislativo ou Executivo, e eu estou me dedicando a isso, acreditando que esse candidato ele possa fazer isso, estou dando a minha contribuição, mas esse candidato fatalmente vai desconsiderar isso por considerar irrelevante, eu não vou me manter e me dedicar a esse projeto por mais tempo, porque o projeto é inviável para os meus interesses. Mas essa é só uma opinião.